aulas anteriores, nós falamos acerca da água, dos parâmetros, nós falamos acerca também dos tipos de tanques, né? Que não podia faltar essa matéria, afinal de contas, o tipo de tanque também define o tipo de sistema, né? Então, agora, eu gostaria de, hoje nós falarmos sobre a preparação dos tanques, porque há muita dúvida como preparar um tanque e outros não têm conhecimento de como realmente preparar um tanque. Primeiro eu quero falar sobre o tanque escavado, tá? Gente, por que o tanque escavado nós temos que ter essa preocupação com a preparação dele? Primeiro porque ele é um tanque em solo, então existem diversas reações naturais dentro do sistema que favorecem o cultivo nesse tipo de tanque, tá? Escavado em solo, é aquele que tem terra no fundo, né? Tem terra nas laterais, ele não tem revestimento, nem de geomembrana e nem de alvenaria ou concreto, ok? O primeiro passo, gente, quando você abre um tanque escavado, você tem que fazer, como eu já falei em outros vídeos, a medida correta, ou seja, o comprimento é 3 vezes a largura no mínimo, tá? O comprimento do tanque, viu, gente? O comprimento do tanque tem que ser no mínimo 3 vezes a largura. Isso é uma questão técnica, tá bom? Outra coisa, a partir do momento que você tem um tanque escavado, você fez a despesca, você abaixou o nível da água todo, né? Então, qual é a necessidade inicial? Depois de você já ter baixado a água toda do seu tanque, tá? Então, o que você deve fazer? O sistema de calagem. Nós temos a matéria já postada hoje sobre a questão da calagem. O que é a calagem? Você vai jogar cal, de preferência o cal virgem, tá? Já o tanque vazio, ele tem que estar úmido, gente. Ele não pode estar seco para você jogar o cal, não. Por quê? Ele tem que ter uma reação química. Então você baixou o tanque hoje, de manhã, no final da tarde, a água já está bem baixa, você está pisando e o solo já está bem escorrido, né? O fundo, mas você ainda vê que está pisando e está marcando de umidade. É o ponto ideal para você colocar o cal. Aí o que vai fazer? A desinfecção do tanque. Ali vai matar bactérias, vai matar ali protozoários, algas, micro-organismos, todo tipo de bactéria, né? Vai matar alevinos que tiver ali, ou os ovos de outros peixes indesejados que tiver ali, tá certo? Então, o objetivo é você limpar o seu tanque, desinfectar o seu tanque, tá? Para poder receber uma nova água e ter um novo cultivo. Então, olha só, gente, tanque escavado tem que ser usado cal virgem. É o primeiro passo para fazer a desinfecção do tanque. Aí o que acontece? Dentro do seu tanque, você vai ver que vai ter algumas poças ali, tá? Você pode pegar um copo de cloro em 5 litros de água e você vai jogar um pouco de cal na água. A reação vai ser pequena, viu, gente? O cal, quando cai na água, direto na água, a reação dele é pouca, tá? Ele precisa ferver, ele eleva a temperatura, porque ocorre uma reação química. Então, o cal virgem natural, ele já é um cal agressivo, né? Tanto que tem que tomar cuidado na hora de fazer a calagem, que é jogar em toda a área do tanque, tem que usar material de proteção, porque ele corrói a pele da gente, tá, gente? Ele é corrosivo. Então, mas quando você joga na água, ele perde a potência dele, sabe? Ele fica uma coisa fraca. Aí você pega, então, um copo de cloro, põe 5 litros de água. Aí o que você vai fazer? Pegar um copo daquela água preparada
misturado ali com cloro e jogar dentro dessas poças aqui de água, ó, entendeu? Para você eliminar todo tipo de doença, bactéria, fungos, tudo que tiver ali vai morrer. Aí sim, o tanque, a primeira parte, que é a parte da desinfecção, está pronta. Aí o que nós vamos fazer? A fertilização. Fertilização, gente, é diferente de calagem. Calagem se usa cal virgem. Fertilização não se usa cal, gente. Não se usa o cal, tá certo? Não pode usar o cal, tá? A fertilização, você vai usar outro tipo de produto. Por exemplo, você pode usar químico, você pode usar a ureia, tá? Você pode usar o superfosfato, seja simples ou triplo, não importa, tá? Temos a medida certa disso aí, tem matéria sobre isso aí, que tem que ser feito um cálculo do tamanho do tanque, por isso que eu não quero exemplificar muito sobre isso aqui, porque nós temos matérias próprias para isso aí, tá bom? Então, mas você tem que usar a ureia, o superfosfato e, no caso aí, você pode fazer também com uma fertilização orgânica, usando fezes também de animais. Ah, mas vou usar fezes de animal? Meu amigo, a piscicultura sempre utilizou isso. Isso aí pode ser novidade para você agora, ou uma questão, ah não, eu tenho um certo receio. Tá, não tem problema. O peixe não vai comer as fezes que está ali dentro, não. Ele vai comer, se alimentar, é da parte biológica que vai ser formada na água, tá? Mas se você que pensa que as fezes, o peixe vai comer fezes, vai ir para a carne, fica com isso aí só para você, porque primeiro isso não existe, tá bom? Essa parte orgânica aqui, ela fertiliza o tanque, tá? Então, aí o que você vai fazer? Vai começar a colocar aí um percentual de água, você vai fazer essa adubação, depois de tantos dias, nós temos a matéria sobre isso aí, você vai completar a água, aí sim que você vai fazer a correção dos parâmetros. Agora, nessa fertilização, eu quero deixar aqui um segredo, que poucas pessoas têm o conhecimento. Qual que é? A utilização do tipo de cal. A gente fala assim, de calcário, vamos corrigir isso, vamos corrigir com calcário, o dolomite, ou vamos usar dolomítico ou calcítico, né? Qual que nós vamos usar? As pessoas, ou o cal virgem, ou a cal hidratada, qual que nós vamos usar? Gente, quando você cria peixe, tá? A fertilização, você pode usar o dolomítico. Quando você cria peixe, você pode usar o calcítico. Aqui é o calcítico, ok? Quando você faz a criação de peixe, você pode usar o calcítico. Quando você faz a criação de camarão, gente, é importante você usar o dolomítico. Por que isso? Porque ele é mais eficiente, porque ele tem um percentual a mais, tanto de cálcio como também de magnésio, que são importantes para o cultivo do camarão. Seja ele de água doce ou água do mar, gente, não importa. A questão é a necessidade dele por causa da troca da carapaça dele, aquela casca que envolve o camarão. Ele precisa de uma quantidade maior, tanto de cálcio como também de magnésio. Então, é importante que você use o cal dolomítico para fazer uma fertilização, gente. Não esqueça, não mistura com correção de água, não misture com calagem. Aqui nós estamos falando é a fertilização, é a preparação da água para se colocar os animais. Mas se o meu é policultivo, qual que eu uso? O dolomítico. Você está fazendo a fertilização, vai atender tanto o peixe e o camarão. Só que o peixe não é tão exigente em matéria de cálcio e
magnésio igual o camarão. Você está entendendo? Aí, depois disse todo esse processo, bacana, ficou legal. Aí você vai precisar de fazer a correção do seu pH. Meu pH está muito baixo, a alcalinidade está baixa. Se eu usar bicarbonato vai ficar muito caro, porque meu tanque é muito grande. Aí você vai usar o calcítico para fazer o quê? A correção da alcalinidade e do pH da sua água, tá certo? O que eu posso usar para fazer a correção da água? Gente, da dureza da água. Use o gesso. Não é esse gesso de parede, construção, gente. Entenda, é gesso hidratado ou agrícola. Esse você pode usar, porque ele vai aumentar a dureza da sua água. Entendeu? Então, tá aqui a primeira parte aí sobre o tanque escavado. Então aqui fica uma regra muito fácil, que você não vai esquecer, tá? Você pode usar essa regra aqui, que é válida. Ó, no caso, para desinfecção do tanque, tá? Você usa cal virgem. Para fertilização do tanque, que é a adubação, né? Para formar a biologia da água, você usa o dolomite. Para a correção dos parâmetros da água, você usa o calcário, né? Tá certo? Você vai usar o calcário cítrico. Por quê? Ele é exatamente para fazer a correção. Então, ó, cal virgem, solo. Fertilização, quando você está preparando a água para formar biologia da água. O calcítico, calcário, né, cítrico, você é para corrigir a água. Aí fica fácil, você nunca mais vai esquecer. Desinfecção, ou seja, para solo é cal virgem, para formar biologia, o dolomite, para corrigir a água, o calcário cítrico. Essa é uma regra tremenda que você não esquece. Guarda ela, porque ela vai te ajudar durante todo o período da sua vida aí de cultivo em tanque escavado, em solo, tá bom? Outra regra importante que você precisa saber é que quando o primeiro passo é para fazer a desinfecção, tá? É o que você tem que fazer. O segundo, a fertilização. Mas por quê? Nós temos que fazer isso aqui. No caso, o terceiro é a correção, né? Tá. Então vamos ver. A desinfecção, como eu disse, é para matar bactérias, matar fungos, matar alevines indesejáveis que ficou ali, qualquer micro-organismo vivo, vai matar tudo. Tem que limpar o seu tanque, desinfectar para você colocar uma água nova e começar um novo cultivo. A fertilização, como eu disse, é para formar biologia. O que é essa biologia da água? Gente, é a formação do fitoplâncton, é a formação do zooplâncton, é a formação aí dos protozoários dentro da água, né? Os micro-organismos vivos, vai aparecer de tudo um pouco. Essa é a verdade, tá? Porque você está formando uma biologia da água. E grande parte dessa biologia aqui vai servir de alimento natural para o peixe e o camarão. Agora, por que a fertilização ela torna a água esverdeada? Por causa da formação de algas. Qual é o benefício das algas? Oxigenação e alimento natural. E sem contar, porque ela vai ajudar a eliminar os nitrogenados também da água, tá certo? Então é fundamental você ter aí no seu sistema essas algas. São as algas verdes. Agora, coloque
isso na sua cabeça. Peixe, você até cria em alguns tipos de sistema em água transparente, tá? Não é o ideal para criação comercial, mas se faz. Agora, para a criação de camarão, gente, é necessário, o camarão da Malásia, tá? É necessário a formação de algas dentro do seu tanque. Por quê? Porque grande parte da alimentação dele é exatamente natural. Olha, estima-se que 73% da alimentação do camarão é de algas, ou seja, através dos alimentos naturais, da biologia formada na água, e apenas aí de até 27% aí, no caso, é ração, ou seja, alimentação complementar. Isso aqui para o camarão da Malásia, diferente do camarão vanamei, que nós vamos falar já já. Para a preparação do tanque, seja ele com revestimento, né, escavado com revestimento, ou seja, tanques elevados de geomembrana e também tanques de concreto ou alvenaria, ou o que nós falamos que é o ferrocimento, né? Nós temos aqui primeiro que definir qual é o tipo de sistema que nós vamos criar. Como, por exemplo, se é Raceway, se é o sistema de bioflocos, se é o sistema de simbiótico. Tá? Nós temos que primeiro definir isso aqui. Por quê? Porque cada um tem um tipo de preparação. Quando o sistema de Raceway ele é escavado em solo, vai seguir a regra anterior que eu passei de tanque escavado. Quando esse sistema de Raceway em tanque escavado leva um revestimento, é aqueles tanques, né, que a gente faz a escavação e depois vem com a lona, vem com concreto, tá bom? Aí é necessário você fazer a fertilização dele de forma diferente. Primeiro, ele não leva, tá? Esse sistema, gente, de revestimento não leva cal em tanques de geomembrana. Ponha isso na cabeça, não vai tacar cal em tanque de geomembrana. A fertilização também não pode ser orgânica. Ela tem que ser uma fertilização ou adubação química, tá bom? Não use esterco de animais em tanque com revestimento, porque vai ter problema. Você vai ter muita formação de algas, você vai ter picos de amônia, picos de nitrito, então não use matéria orgânica, ou seja, esterco de animal em tanque com revestimento. Tá legal? Isso é válido, tanto para o bioflocos, como também para o sistema de simbiótico, que são tanques elevados, que são tanques revestidos, tá certo? Então, a fertilização sempre é química, ou seja, ureia e superfosfato. Você não precisa mais nada do que isso para fazer a fertilização do seu tanque e ter sucesso aí na formação da biologia da água, tá bom? Lógico, aí você vai usar, né, conforme aí o simbiótico que a gente fala, preparação para maturação, você vai usar aí, vai usar em sistemas fechados como o bioflocos, né? Tem açúcar, tem sal, tem farelo de arroz, tem bicarbonato, enfim, tem uma mistura aí, já tem vídeo sobre isso, temos matéria sobre isso, e que você vai aprender a fazer essa maturação aí. Então, no sistema de Raceway, como eu disse, só se usa fertilização química. No sistema de bioflocos, da mesma forma. No sistema de simbiótico, também. Qual que é a diferença, gente, do bioflocos para o simbiótico? Muita gente me pergunta isso. Fernando, qual é a diferença entre o simbiótico e o bioflocos? Primeiro, o bioflocos, ele é para alta densidade. Ele é uma densidade superior à utilizada no sistema de simbiótico, tá?
É bem diferente aí a densidade. Por exemplo aqui, a salinidade. A salinidade do bioflux é maior do que do sistema de simbiótico. Porque, como existe uma alta densidade, você vai ter também um maior nível, tanto de amônia como de nitrito. O sal vai inibir, sal não baixa nitrito, mas ele inibe que o seu peixe fique intoxicado pelo nitrito. Aí você consegue agir melhor e tem tempo para agir fazendo a correção. Já no sistema de simbiótico, o sal, a salinidade é reduzida. Então você tem que ter um controle maior. Mas também a densidade ela é menor. Então não apresenta tanto problema igual no bioflux. Bioflux, gente, a luta é o pico de nitrito e de amônia dentro do seu tanque. Amônia e nitrito. Agora, de onde provém essa amônia e nitrito dentro do nosso sistema? Nós já vimos aulas aí que fala sobre isso, que é exatamente através da fertilização. Mas como que essa fertilização, se eu só fiz isso no primeiro início, logo no início, antes de colocar os peixes? Gente, quando você joga ração, tá? Ela ao cair na água, ela já começa a liberar as proteínas produtos que tem, que nós falamos de produtos proteicos, que tem exatamente nela. Então, esses produtos já começam a fertilizar a água naturalmente. Não tem como evitar isso não. Porque são produtos que são dissolvidos na água. Quando cai na água já começa a reação, já começa a perder. Por isso que o peixe tem que ter um prazo de 15 minutos aí para ele comer a ração toda. Porque depois, grande parte desses nutrientes já foram dissolvidos na água e só está fertilizando a sua água. Com a alta da fertilização, você vai ter pico de amônia. Por quê? Grande parte dessas rações que não foram consumidas vão para o fundo do tanque, vai virar matéria orgânica, vai fazer o processo, a reação química que vai liberar a amônia. Outra, o peixe, o que ele come, tá? Parte do que ele come, também depois é liberado pelas brânquias a amônia. Então você o peixe vai estar liberando amônia, tá? Pelas brânquias, pelas fezes, vai cair os nutrientes que não foram absorvidos pelo seu organismo, vai juntar com a matéria orgânica no fundo, vai aumentar o pico de amônia. Aí o que vai acontecer? Um desequilíbrio. As bactérias podem até trabalhar transformando a amônia em nitrito. Só que você vai ter um pico de nitrito. Tá? Aí o que é necessário? Você controlar a quantidade de ração, fazer uma TPA ou uma descarga, uso de açúcar em sistema fechado, colocar probiótico. O que o açúcar vai fazer? Ele é fonte de energia para as bactérias, para ajudá-las, fortalecê-las para elas trabalharem mais. Então, você vai tendo esse pico de amônia, é necessário você fazer esses cuidados aí, igual nós temos vídeos aí sobre amônia e nitrito dentro do tanque. Aqui é só um resumo para você entender que essa fertilização acontece de forma natural. Todos os dias que você joga ração dentro do seu tanque, e esse processo aqui está ocorrendo. Esse processo é natural, não tem como evitar ele não. Tá certo? Então, o controle tem que ser feito em cima da ração. Então, quanto maior a densidade, maior é esse processo aqui. Maior é o pico de amônia, maior é o pico de nitrito. Uma hora ou outra, bum, vai lá em cima. Aí você já tem que saber o quê? Que já é o acúmulo da fertilização. Que foi jogado no dia? Não, gente. Esse processo aqui demora em torno de 30 dias para ocorrer. Então, o que acontece? O que está acontecendo agora é reflexo dos dias anteriores, que foi acumulando, e agora você está tendo pico, ou seja, já chegou,
bum, lá em cima, explodiu. Já está transbordando aí de amônio e nitrito dentro do seu sistema. Então é hora de fazer o cuidado, correção dos parâmetros. Tá bom? Então aqui, voltando aí ao tanque, aos tanques de revestimento. Tá? O tanque de revestimento, no início só que nós fazemos a fertilização, que é com adubação química, usando ureia e superfosfato. Né? Que aí é o sistema fechado, que nós falamos, que é o Bioflox, é o sistema de semiótico, né? Tá. Então nós vimos aí também que existe uma diferença de salinidade, de densidade, você tem que ter uma quantidade maior no Bioflox de oxigênio, tá? Aqui é Bioflox, aqui é semiótico. O oxigênio do Bioflox, gente, o ideal é que você trabalhe com 1.7 a 2.0 de fator. Ah, o que é isso aí? O que é esse negócio aí? Isso aqui é resumindo, porque nós temos vídeo para isso, você já deve ter assistido. O fator sobre pressão atmosférica também, nós temos 2 vídeos postados aí. É só você multiplicar 1,7 ou 2.0 vezes o volume de água do seu tanque. Aí você vai saber qual é a capacidade do soprador. Que você precisa para oxigenar o seu tanque para o sistema de Bioflox. Simbiótico, você já pode usar em torno de 1.4 a 1.7 vezes o volume de água do seu tanque. Você vai saber a capacidade do soprador. Tá bom? Não esquecendo que nós temos também que verificar aquela parte do oxigênio. Quanto que você precisa de oxigênio? Que é aquela matéria da pressão atmosférica. Você tem que saber a altitude, você tem que saber aí a temperatura, você tem que saber aí também o nível de salinidade, você tem que saber o controle aí do seu pH, como é que tá, você tem que saber qual é o oxigênio, a concentração do oxigênio diluído na água, enfim, tudo é um conjunto. Aqui eu quero mostrar para você sobre o fator de oxigenação do equipamento a ser usado. Então, quando você multiplica Bioflox, você multiplica por 2 vezes a capacidade do seu tanque, né? Você já sabe que essa capacidade do seu soprador vai atender devido à densidade e também outros detalhes aí, né, dos parâmetros que precisa ser controlados de acordo com o nível de oxigenação dentro do seu tanque para o bom desenvolvimento do seu peixe. Vamos dar um exemplo simples. Por exemplo, você tem um tanque de 60 metros cúbicos, tá? Você multiplica pelo fator 2, é igual a 120 metros cúbicos por hora. Esse aqui é a capacidade do soprador que você precisa para um tanque de 60 metros cúbicos. Agora, pode ser feito com menos? Pode. Aí é tudo feito um dimensionamento do tanque, que é uma questão técnica, né? Um breve resumo aí das matérias que foram postadas aí em PDF, tá? Por exemplo aqui, nós estamos estudando sobre a tilápia versus camarão da Malásia, tá certo? E estamos estudando também sobre o camarão Vanamei, tá? Então, nós temos que saber a densidade, por exemplo, a densidade de uma tilápia. E qual seria o sistema? É o sistema que vai definir a densidade. Tá bom? Agora, a tilápia. Qual tipo de tanque que você pode fazer a criação da tilápia? Tanto escavado em solo, tanque com revestimento, tanque elevado de geomembrana, ou tanque de ferrocimento, alvenaria, não importa, tá? A tilápia você pode criar em qualquer tipo de tanque. Camarão da Malásia, tanque escavado em solo. Vanamei, você pode criar tanto em tanque escavado, tá certo? O Vanamei você pode criar em tanque escavado ou em tanque elevado. Muitas vezes você tem uma região, na sua região você tem água de maré.
Hoje nós vamos postar aí sobre a importância da maré. Gente, independente se você vai criar o camarão da Malásia ou não, aprenda sobre a maré, tá bom? Isso é importante, influência da lua, como que ocorre as marés, porque você vai aprender que é necessário isso aqui, tá? Para a criação do camarão Vanamei. Então ele pode ser criado em tanque escavado ou tanque elevado. Ele pode ser criado em água da maré, ele pode ser criado em água salobra, ele pode ser criado em tanque de água doce, desde que seja o que é feito o processo de dessalinização da PL. Ela já vem preparada para o nível de água que você vai utilizar. O camarão Vanamei, ele suporta baixas densidades de salinidade, tá? Ele suporta. Só que quando tem baixa salinidade na água, para o camarão Vanamei, gente, ele vira uma presa fácil para doenças, porque o sal ajuda também a aumentar a imunidade, tá? Aumenta a imunidade do animal. Então é necessário ter um nível de salinidade para favorecer o bom desenvolvimento e evitar doenças aí no Vanamei, tá? Vanamei hoje, gente, já é o alvo de pesquisas aí por causa de doenças. Ele é muito fraco nesse ponto. Já o camarão da Malásia é um camarão de água doce mais resistentes. Tem doenças? Existem doenças, mas aquelas doenças altas de mortalidade grandes aí no camarão da Malásia é praticamente zero registro, tá bom? Então você pode criar tilápia nesse tipo de tanque, o camarão da Malásia em tanque escavado, e o Vanamei você pode criar tanto em solo como também em tanque elevado com revestimento. Sobre densidade, da seguinte forma, tá? Nós temos os sistemas fechados. Qual que é o sistema fechado existente? É o RAS. Você pode criar de 35 a 40 peixes, tá? Por metro. Aqui é metro cúbico. Reciway. Você pode fazer a criação. Nós temos aquele que tem 100% de troca de água. Esse você pode criar de 70 a 120 peixes por metro quadrado. Olha só a diferença. Aqui é metro quadrado, Reciway. Com 50% ou de 40, vamos colocar aqui, de 40 a 50% de troca de água. Você pode criar aí de 50 a 70 peixes por metro quadrado. Com 25% de água, de troca de água, você pode fazer o cultivo de 50 peixes por metro quadrado. Reciway é quadrado. Bioflox, simbiótico, é metro cúbico. Vamos lá agora, aqui o sistema de simbiótico. Como que é a densidade do sistema de simbiótico? Você pode criar de 70 a 100 peixes, tá? Por metro cúbico. Gente, agora observem isso. Quando eu falo 100 peixes, muita gente assusta. Mas isso aqui, não é que estou dizendo que é 100, a pessoa vai correr lá colocar 100, sem o sistema dela estar todo regular, todo redondo, oxigenação, tabela de arraçoamento, controle dos parâmetros. Aí o cara pode utilizar, gente, a capacidade máxima. Mas primeiro, eu aconselho o cara a usar o mínimo que o sistema permite. A base mínima aqui, ó, isso aqui já é autoprodução. Mas o cara, ele quer logo explorar 100%, sem primeiro ter um domínio do controle do sistema. É impossível de dar certo. Tá? Em 1000 tira 1 que dá certo.
O resto fica aí falando mal, que o sistema não funciona. Mas não, é incompetência, é falta de capacidade de quem está cuidando do projeto e está cuidando aí do cultivo, viu? Sistema de bioflocos, a capacidade é de 70 a 120 por metro cúbico. Já fizeram até mais, já chegaram aí até 200. Mas só que o que acontece? Os peixes não desenvolveram, por causa de quê, gente? Exatamente daquela regra que eu falei, quantidade de oxigênio, a saturação do oxigênio, a água, controle dos parâmetros. Então, essa daqui é uma média onde se você cria e tem resultado. Aí eu falo para a pessoa aqui, é até 120, né? Então eu vou pôr 120? Não, eu aconselho usar aqui, ó, a metade, tá? A metade. Não comece alto, vá trabalhando devagar, ó, você vai subindo as escadas, viu, gente, ó? Porque quem não sobe degrau por degrau, vai descer degrau por degrau, ou então vai despencar de uma vez lá de cima. Então, aprenda a fazer um cultivo, aprenda a dominar o sistema. Com a metade, ó, se você colocar aqui 40, vamos colocar 35 peixes aí, não, 50 peixes. 50 peixes aí, tá? Num tanque de 60 metros cúbicos, você vai colocar 3.000 peixes. É uma densidade proporcionalmente bem baixa, não é? Mas você vai ver o problemão que você vai enfrentar ainda com amônia, com nitrito, com sistema de filtragem. Por quê? Porque vai ter muitos sólidos. Nós sabemos que de 100% da ração julgada, 35% aqui vira matéria orgânica. Então, aprenda a controlar isso aqui primeiro, depois você vai aumentando gradativamente de acordo com o seu domínio no sistema. Não tenha pressa, procure fazer de forma correta, para dar certo, tá bom? Para dar certo, procura fazer as coisas da forma certa primeiro, aprenda primeiro para depois você subir o degrau aí gradativamente.